Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje estou mais uma vez aqui para falar da palavra do nosso Deus para a tua vida e que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas poderosamente através da palavra de hoje. Sei que o Senhor sempre abençoa, porque a palavra do Senhor é vida para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então hoje quero compartilhar com vocês uma passagem que está escrita em 1 Samuel capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar nessa palavra, mas eu vou ler alguns versículos apenas para que a gente possa estar meditando nela, amém? E eu vou estar lendo o versículo 3 do capítulo 7, que diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Que maravilha, né? Aqui era uma direção dada por Samuel, o profeta do Senhor. A palavra de Deus vai falar que houve um tempo em Israel que o povo estava longe da presença de Deus. O povo não estava buscando ao Senhor como deveria, e aqueles que se diziam que buscavam a presença do Senhor, estavam buscando, na verdade, com uma vida totalmente fora da presença de Deus. Você entende isso? Eles estavam vivendo em pecado. E isso estava desagradando ao Senhor. A palavra de Deus vai falar que o próprio sacerdote daquela época, junto com a sua casa, ele não estava cuidando bem da casa do Senhor. A vida deles estava totalmente desviada da presença de Deus, mas estavam dentro da casa do Senhor, mas praticando aquilo que desagradava o coração do Senhor. Os filhos de Eli viviam numa vida de prostituição, né? O sacrifício que as pessoas vinham fazer diante do altar de Deus, o Senhor ficava triste, porque as pessoas vinham sacrificar e eles transgrediam ali contra o sacrifício que as pessoas vinham apresentar diante do Senhor. Tomavam para eles coisas que não eram para eles tomarem. E a palavra de Deus, né, fala para as nossas vidas que o peso da mão do Senhor foi contra a casa de Eli, por causa da falta de sabedoria que teve Eli, por não cuidar bem dos seus filhos, trouxe para a sua própria casa todo este mal. E a Bíblia vai dizer que em uma peleja em que os israelitas foram pelejar contra os filisteus, os dois filhos de Eli morrem. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa de que os filhos deles iriam morrer porque o Senhor ia os matar. Porque o pecado deles estavam fedendo diante do nariz do nosso Deus, né? Ele estava tanto prejudicando a obra do Senhor que fazia com que as pessoas que eram para estar ali buscando a presença de Deus, por ter uma liderança que verdadeiramente buscasse a presença do Senhor, na verdade o povo estava cada dia mais se desviando da face de Deus e isso estava entristecendo ao nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que eles se questionam naquela batalha contra os filisteus, pois eles perdem. A Bíblia vai dizer que eles entram em duas pelejas, e em todas as duas que eles vão contra os filisteus, eles perdem. A Bíblia vai dizer que caem ali por terra mortos 34 mil homens de Israel, né? E isso traz uma preocupação a eles, né? Por que eles estavam assim? Mesmo levando a Arca da Aliança para a guerra, que representava a presença de Deus, mas eles estavam perdendo. Perdendo por quê? Porque o coração deles não estavam voltados verdadeiramente para a presença do Senhor. E o Senhor hoje fala com as nossas vidas, que nós precisamos endireitar a nossa vida diante da presença de Deus, né? Se nós estamos longe, a Bíblia diz que já pelo sangue de Cristo, nós já podemos chegar perto. Por quê? Porque o preço já foi pago naquela cruz por nossas vidas, né? E é tempo de endireitar. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala com Isaías para falar ao rei Ezequias que ele organizasse a sua casa, colocasse sua casa em ordem, porque a morte ia chegar lá, né? E hoje o Senhor fala com as nossas vidas. Se a nossa vida está andando, né, sem conformidade com a palavra de Deus, andamos, na verdade, em desobediência ao Senhor, hoje é dia de colocar a nossa casa em ordem. O Senhor nos chama a atenção para isso. Porque Israel perde batalhas contra os seus inimigos, contra os filisteus, porque eles não estavam com a vida dele em ordem, né?
A vida deles estava totalmente fora da presença do Senhor. O próprio sacerdote que deveria estar ali conduzindo o povo, levando o povo, estava também contaminado, né? A sua casa estava em desordem, né? Então, o povo também ficou desorientado. Então, o Senhor, naquela mesma época, levanta alguém, filho de uma mulher estéril, chamado Ana, que foi Samuel. Levanta este homem de Deus para fazer com que ele viesse a conduzir o povo de Israel em justiça, em obediência à palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que após 20 anos, em que a Arca da Aliança estava andando de um lado para o outro, e um dos lugares por onde ela passou foi no território dos filisteus, a Bíblia diz que depois de 20 anos, a Arca da Aliança volta para a terra de Israel. E a Bíblia vai dizer que Samuel dá uma orientação, que foi essa que eu li para vocês aqui no versículo 3, né? Onde ele orienta e diz: vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter, vocês precisam lançar fora tudo aquilo que está desagradando ao coração do Senhor e começar a endireitar suas vidas, parar de servir a outros deuses e começar a servir somente ao Senhor, para que assim Deus do céu possa perdoar o seu pecado, né, sarar a sua terra, mudar a sua sorte, e a partir de hoje vocês vivem uma nova conduta diante da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel dá ouvido à voz de Samuel. Por quê? Porque Samuel era um homem ungido pelo Senhor, um homem que tinha vida no altar, né? E a palavra de Deus vai dizer que novamente Israel entra em uma peleja. Mas desta vez que eles entram nessa peleja contra os filisteus, eles entram agora diferentes. Porque a Bíblia vai dizer que eles agora entram com um propósito, né? Jejuam, oram, busca a face do Senhor, se arrepende, lança fora o mal. E quando eles pelejam nessa outra guerra contra os filisteus, eles vencem. Deus dá a eles a vitória. Por quê? Porque agora eles tinham uma liderança firme no Senhor. Agora eles estavam conduzidos pelo Espírito de Deus. Agora eles estavam querendo mudar, querendo suas vidas diferentes diante da presença do Senhor. Não tendo o Senhor como amuleto da sorte. Na hora que eu estou precisando, o Senhor tem que fazer pela minha vida. Não. Nós é que temos que nos amoldar à vontade de Deus, né? Se não for assim, nós nunca vamos ser vencedores em nada na nossa vida, porque o Senhor precisa ser prioridade. Nós é que temos que nos amoldar à vontade do Senhor, não o Senhor à nossa vontade. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor dá vitória ao povo de Israel naquela peleja. Ainda que eles estivessem com medo, porque já tinham perdido 2 vezes para os filisteus. Mas eles foram e venceram. Venceram por quê? Porque dessa vez eles buscaram a face do Senhor, consagrar as suas vidas, colocar as suas vidas em ordem diante da presença de Deus. E o Senhor fala contigo e comigo hoje. Venhamos colocar nossa vida em ordem. A nossa vida venha estar em obediência à verdade, à palavra de Deus, né? Porque somente o Senhor é que pode transformar nossas vidas. E como que nós vamos achar, né, o segredo para a nossa transformação? Leitura da palavra de Deus. Aqui está os segredos, os desejos de Deus para a nossa vida, né? E aquilo que nós precisamos seguir para obedecer ao Senhor. Enquanto nós não se dispormos a estar debaixo da potente mão de Deus em humilhação, nós nunca vamos conseguir a exaltação. A exaltação no sentido não da gente se achar superior, melhor do que alguém, mas a exaltação que Deus dá, né? Com o coração quebrantado, com o coração humilde, com o coração sincero diante da presença de Deus, né? E nós estamos vivendo em um momento que é necessário arrependermos, mudar de vida, mudar de direção, mudar de mentalidade, para começar a ver os princípios e os valores do reino de Deus, né? Você viu aí que a casa de Eli pagou um preço muito caro por conta, né, da falta de compromisso, da desobediência ao Senhor. E como nós sofremos, né? E vamos continuar sofrendo se não mudarmos a nossa vida verdadeiramente para servir ao Senhor e unicamente a Ele. Porque o homem sofre, o homem paga preço caro pela sua rebeldia, pela sua tristeza, né? Muitas das vezes por não obedecer à vontade de Deus, né? Então, Ele paga preço, nós pagamos preço caro. Então, por isso o Senhor nos chama a atenção, para que a gente venha não se rebelar, mas fazer conforme a vontade do Senhor.
aquilo que o Senhor disse para Jonas, vai lá e faz, né? Vai lá, prega para aquele povo. Não era difícil, né? Ele só tinha que ir lá e resolver aquela situação que Deus tinha dito. Mas ele fez com que o seu caminho ficasse mais difícil quando ele decide desobedecer, né? Ele passou por uma situação tão difícil que ele se sentiu como se ele estivesse no inferno. Mas o Senhor trouxe ele para o prumo, para o centro da vontade do Senhor. Assim tem que ser a nossa vida. Nós não temos que desobedecer ao Senhor para retardar as nossas bênçãos e a nossa caminhada diante da presença de Deus. Mas, na verdade, nós temos que obedecer ao Senhor, né? Para que as coisas possam verdadeiramente estar no controle do Senhor e que elas possam vir a acontecer na nossa vida. Queremos tanto, mas não queremos obedecer. Fazemos tanta coisa, mas não queremos obediência. E nós precisamos obedecer à voz do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, Israel só foi vencedor depois que se curvou e se dobrou diante da presença de Deus. Eles conseguiram vitória sobre seus inimigos. A nossa vitória vem depois da nossa humilhação, debaixo da potente, boa, poderosa mão de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.